Fala galera da HWAP, mais um vídeo aqui para vocês. Então nós vamos falar agora de placas de vídeo, mas não, tira essa NVIDIA daí, tira essa RTX, porque o assunto agora é a AMD, meu irmão. A gente estava esperando que a AMD ia surpreender com processadores, com Ryzen, com Zen 2, né, a terceira geração dos Ryzen, e ela veio na CES e surpreendeu bastante com placa de vídeo. Não esperava. Eu esperava, a gente falou muito de Navi, na verdade, né? Seriam intermediárias, 3070, 3080, placas que competiriam ali no máximo com a 2070. Era o que estavam se especulando no mercado. E ela de repente chegou aí com a sua Vega 2, com HBM2 e 16 GB de VRAM. Placa de vídeo forte, competindo com a 2070? Tá batendo na 2080, meu irmão. Isso é muito legal. Mas mais uma vez eu posso dizer pra vocês que a apresentação da AMD é aquela de deixar você feliz e puto. Cara, você tá trazendo um negócio legal pra caramba, 16 GB HBM2, não tem como tirar parte da VRAM. Ah, mas não precisa de 16 GB. Eu também pensei assim. E aí os amigos até comentaram comigo, falaram: Júlio, se você tira 8 GB da memória, metade, ela vai perder performance, você perde largura de banda, tudo por aí vai. Então assim, o preço não foi legal. Você ter uma placa que finalmente concorre com a NVIDIA é bacana, no topo, né, eu quero dizer. Porque se ela está ali junto com a 2080, concorda que ela está também junto com a 1080 Ti? De quando é a 1080 Ti? 2017. Então a AMD precisou de praticamente 2 anos para concorrer com a 1080 Ti. Né? Ela está acrescentando cerca de 25% a mais do que a Vega 64 para entregar essa Vega 2, 16 GB HBM2 aí. É muito legal, tá? Só que por $700 você não está tão distante do que custa uma RTX 2080. Embora a RTX 2080 tenha só 8 GB de memória, né? Você tem lá ainda a desculpa do Ray Tracing, do DLSS e tal, e por isso que custa isso aí, coisa e tal. A da AMD, ela não terá essas tecnologias embarcadas, nem Ray Tracing, nem DLSS, nada disso. Então a justificativa é: eu entrego algo parecido com a NVIDIA, com essa 2080, e por isso agora eu cobro isso aqui. Parece que a AMD entrou no mesmo mercado da NVIDIA nessa onda de preço alto. Porque pensa aqui comigo, se ela está equiparada com a 2080, se ela está equiparada com a 1080 Ti, porque 1080 Ti e 2080 tem quase a mesma performance, está uns 8% de diferença entre elas. A 1080 Ti custava isso aí, $700. Então você lança um produto 2 anos depois, custando o mesmo da sua concorrente, mas com a mesma performance. Esse é o lado ruim. O lado bom é que não tem nada melhor do que a 2080 e a própria R7 da AMD, a Vega 2. Como assim, Júlio? Tem a 2080 Ti. É mais ou menos. A 2080 Ti é melhor, sim, você tem ali 30%, 35% a mais do que a 1080 Ti, por exemplo. Vai ter uns 30%, né? Uns 30, 25, 30% a mais do que a 2080 e do que a placa nova da AMD, a Vega 2. Só que esses 25%, 30% a mais vão te custar cerca de $1.200, $1.300. 7, 8 mil reais. E aí? Entendeu? Então não tem nada melhor. Você vai pagar 4 mil numa RTX 2080. Hoje você já acha a placa por menos de 4 mil. A da Game War tá saindo um preço legal lá na Terabyte. Você vai pagar 4.200, 4.300. E aí você vai pagar 3.900, 4 mil nessa Vega da AMD, na Vega 2. Para ter algo melhor do que essas duas, você vai ter que passar de 4 mil, 4.100, 4.200 para 7 mil. Você já encontra, acho que hoje a 2080 Ti mais barata, também da Game War, ela tá saindo 6.300. Então no mínimo você vai gastar uns 2,5 aí. R$2.500 para você ter 25% a mais de performance é muito dinheiro. Porque nós estamos falando de um patamar de desempenho em 4K. Em 4K, meu irmão, você não tá jogando a 140, 150 FPS, tá jogando a 55, 50. 50 FPS, se você acrescentar 25% a mais de performance,
10% são 5 frames, 20% são 10. 25% a mais de performance é você sair dos 50 para passar dos 60 e poder jogar com 60 no V-Sync. Vai ter o cara que ele quer ter 60 FPS no Ultra o tempo todo, cravado em 4K, e vai ter que pagar 2,5 pau a mais do que uma 2080 ou uma placa da AMD. Assim, se fosse só essa questão de preço e performance, tudo bem. O cara vai chegar lá na prateleira e ele vai falar, pô, 2080 da Nvidia tá custando uns 100, 200 reais a mais, tem 8 GB de memória. Essa aqui da AMD me entrega praticamente a mesma coisa, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, depende do jogo, né? Depende da API, do motor gráfico. E tá custando muito próximo, mas tem 16 GB de VRAM HBM2. O dobro da memória, 16 GB, 8 GB. 100 reais a mais, 100 a menos, mesmo preço, mesma performance. O cara vai na AMD. Só que não é só esse o problema, não é preço e performance. A Nvidia, ela tá tentando implementar no mercado, difundir um pouco mais o Ray Tracing e o DLSS. Se a Nvidia tentar vender uma placa mais cara, que entrega a mesma performance da AMD, hoje não é tão mais cara, mas não interessa, mais cara, 100, 200, 300 reais que for aqui no Brasil, deve estar mais ou menos isso aí, porque o preço delas é 100 dólares ali de diferença, mas é mais cara e com menos memória, não vai colar ela dizer eu tenho Ray Tracing, eu tenho DLSS, se não tiver de fato. Hoje, você pode dizer que tem jogos com Ray Tracing, com DLSS de fato, Nvidia? Tu pode falar um negócio desse? Tu não pode falar um bagulho desse, meu irmão, não pode. Como assim? Porque o que você tem hoje disponível, agora, nesse momento, é Battlefield 5 e Final Fantasy XV, que ninguém liga. Final Fantasy XV tem DLSS, tipo, caguei. Ninguém quer saber mais do jogo, então não faz diferença. O Battlefield vai ter o DLSS também, já tem o Ray Tracing. Só que esse vai ter, a gente vem falando há 4 meses, 5 meses no Shadow of the Tomb Raider. Cadê o Ray Tracing nele? Cadê o DLSS nesse jogo? Agora vai sair dia 15 de fevereiro o Metro Exodus. Também vai ter o Ray Tracing através da iluminação global. Mas cadê? O PUBG vai ter DLSS também. Mas cadê? Pô, o Anthem vai ter também. O Anthem da DICE, da EA, vai ter também o DLSS. Tipo, tem um monte de jogo que vai ter, um dia chega. Mas na prática só tem lá no Battlefield 5. E o DLSS ainda em beta, que só funciona em 4K, no Final Fantasy XV. Você não tem jogos para testar. Então, não sou eu que tenho que ser advogado da Nvidia, te vender DLSS, te vender Ray Tracing, nem a desenvolvedora que tem que fazer isso, é quem está interessado em vender a placa. Se ela diz que a placa dela custa 100, 200 dólares a mais do que a placa da AMD, porque a dela tem Ray Tracing, a dela tem DLSS e com 8 GB GDDR6 ela performa melhor do que a outra que tem 16 GB HBM2, então ela vai ter que entregar jogos que a pessoa possa utilizar e possa jogar com Ray Tracing com DLSS e de forma otimizada. Porque se vier como chegou no Battlefield a primeira vez, no Battlefield 5, ninguém vai querer. Eu tava usando aqui com uma 2080 Ti em 3440 por 1440 e eu tinha que colocar no low, no baixo, para conseguir manter 60 frames. Aí agora eu já tô conseguindo usar no Ultra. Depois dos últimos patches, atualizações, eu posso jogar em Ultra Wide Quad HD, 3440 por 1440 pixels, resolução altíssima, e no DXR no Ultra. E dá para entregar, dá para jogar de boa, acima dos 70 frames. Só que assim, ninguém tem como saber se a sombra do Tomb Raider vai pesar mais ou menos do que o reflexo do Battlefield. Porque apesar dos dois serem Ray Tracing, são formas de implementar diferente. A iluminação global no Metro Exodus, e até quando isso aí vai chegar. Se de repente, em 9 de fevereiro, quando lançar a placa da AMD, que vai lançar agora, 9 de fevereiro, já tiver uns 3, 4 jogos disponíveis com Ray Tracing, a coisa seja um pouquinho diferente. Mas o próprio Metro Exodus vai demorar um pouquinho para lançar, porque é só no dia 15, vai demorar mais uma semana após o lançamento da placa da AMD. E o Anthem lança, eu acho que também em fevereiro, não estou lembrado agora. Então, pelo menos você vai ter mais uns 2 jogos ali garantidos com DLSS e com Ray Tracing.
Aí se eles conseguirem trazer o DLSS pro Battlefield e já tiver o Ray Tracing mais DLSS no Tomb Raider, a gente vai ter ali uns 5, 6 jogos. É pouco, mas já é pelo menos um leque maior para você saber qual é a performance real do DXR, de acordo com cada desenvolvedora, cada forma de implementar e por aí vai. Impacto visual. Agora, se de repente ela chegar e falar, olha, o Metro Exodus vai ter, mas vai ter num patch futuro. Igual o Tomb Raider. Vai demorar um pouquinho. Ou chegar todo quebrado, cagado, igual no Battlefield, mesmo com uma placa no mercado há 5 meses e o jogo podendo otimizar isso aí nos últimos 5 meses, aí vai pegar mal. Porque não ter ali no PUBG já o DLSS, estar atrasado no Tomb Raider, tá, o povo já tá empurrando com a barriga. Mas chegou a placa da AMD no mercado, já está lá na prateleira a placa da AMD, e aí chega tudo porco no Metro Exodus ou não chega. Ela diz que vai vir num patch futuro. Ou ainda não tiver chegado no Tomb Raider. Ou não tiver ainda o DLSS no Battlefield. Se tiver do jeito que está hoje o Ray Tracing, e pode piorar, aí até eu, meu irmão, eu vou comprar uma Vega 2, eu vou comprar essa placa, 16GB HBM2, vou trazer aqui pro canal, eu quero utilizar, vou tentar mexer com ela no dia a dia, ficar pelo menos uns 2 meses com a placa, para trazer para vocês, para dizer para vocês o que eu achei, né? Então assim, a Nvidia vai precisar se coçar, porque a AMD agora deu uma resposta que eu gostei, cara. Eu sei que tem muita gente que tá brava por causa do preço, dei uma olhada nos fóruns gringos, o povo tá puto assim, poxa, $700 a AMD. Você demorou 2 anos para igualar a 1080 Ti, aí você traz uma placa da hora, com uma performance boa, você tá igualando a 2080, que é a segunda mais forte da Nvidia, porque a outra custa $1.200, né, a placa Premium, para quem quer performance 4K over, aí compra 2080 Ti por $1.200. Mas quem tá ali na zona da pasmaceira, quer uma placa boa, topo de linha, que nem era 1080 Ti, agora com 2080, tem essa opção da AMD. Mas, pô, $700, ela não tá tão longe assim do preço da RTX. Então, se a RTX conseguir vender o Ray Tracing, o DLSS bem, a AMD volta a ficar com placas aí caras, encalhadas, como foram as outras Vegas, né? Difícil você encontrar alguém que tenha uma. Agora, as intermediárias, tanto de NVIDIA como de AMD, eu acho que prometem mais. Se as Navi, forem exatamente o que a gente viu nos rumores, 3060, 3070 e 3080, com preços baixíssimos, uma 3060 igualando lá uma 580, uma 3080 chegando pertinho da 2070 por metade do preço, aquelas coisas tudo. A gente acha que vai ser bem mais caro porque a gente está vendo o preço das Vegas. Mas se ela trouxer isso aí, acho que fica muito bacana o mercado intermediário. 2019 vai ter placa a rodo, porque a gente pode olhar para a própria Nvidia, ela já tem a 2060, que tem uma performance bacana, que tem um desempenho melhor do que a 1080 quando você põe a 2060 em overclock, bate fácil a 1070 Ti e custa menos. Então, ela tem uma intermediária legal que tem até o próprio DLSS, o Ray Tracing lá a favor dela, né? Apesar do Ray Tracing não rodar legal na 2060, mas com o DLSS pode ser que você possa utilizar. Depende de como implementar e coisa e tal. Aí a gente tem uma linha paralela da Nvidia com as GTX 11, porque vai ter 1160 Ti agora em fevereiro, vai ter 1160 e 1160 Ti, então nós teremos uma linha paralela sendo inaugurada, e aí a gente pode ter uma 1180, porque foi falado também já sobre a 1180 lá no canal do Guru 3D. A gente viu isso no Videocards, em vários locais aí nos últimos dias. Então, a gente pode ter uma geração 11, tá? E uma geração 20. Turing, as duas. As duas seriam Turing. Mas nós teríamos ali uma linha mais barata, sem Ray Tracing, sem DLSS. Teríamos a Navi, no caso, da AMD, também de custo-benefício intermediário. A Vega 2. E aí as RTX e a 2080 Ti lá não tem patamar. Custa um olho da cara, um rim, $1.200. Então teria opções para todo mundo, galera. Se você tava puto, pistola, xingando aí no Twitter por causa de placa de vídeo, preço de placa de vídeo, parece que 2019 vai ser legal. Eu realmente espero que a AMD deixe só essa Vega aí com esse preço. Depois tenham preços melhores, porque a gente sabe que geralmente as parceiras acabam cobrando mais e tal.
e ela soltou um preço de $700 que ninguém estava esperando, né? Então, em placa de vídeo ainda, se você é um cara do intermediário, está acostumado a pagar bem menos do que 4 mil numa placa, a AMD não lançou nada que te interessa até agora. Nem a Nvidia. A não ser a própria 2060, né? Que a 2060 custa um valor legal aí, de em torno de uns R$2.000. Mas mesmo assim, quem está acostumado a comprar uma 60 paga 2 mil numa placa. Quem compra 60 geralmente paga 1.000, 1.200, 1.300. Então, talvez você ainda tenha que esperar uma 1150, uma 1150 Ti, uma 2050 e quem sabe uma 1160 Ti. São placas da Nvidia nessa faixa de preço aí. E no lado da AMD, as Navi. Então, por enquanto é isso. Se inscreva no canal, deixa aí seu comentário. Isso aqui é mais uma opinião explanando isso para os nossos inscritos aqui, se ele perdeu a CS, se ele estava em Nárnia, ou se ele gosta de ter a nossa opinião para, de repente, escolher uma placa, esse tipo de coisa. Deixa aí nos comentários que eu posso tentar ajudar vocês. Entrem lá no Facebook da HWAP, no HWAP PC Entusiasta, para você poder discutir com a gente sobre o que você pensa também. E dê alguma dica sobre um assunto que você queira ver a gente falando aqui, que aí eu estudo aí, vejo direitinho e faço o conteúdo para vocês, beleza? Para dar a nossa opinião. Um abraço, galera!